Pois bem, então, explicando para vocês, o estágio, ele tem 3 etapas, então por isso ele é chamado de estágio supervisionado 1, estágio supervisionado 2 e estágio supervisionado 3, tá bom? Todo o estágio, ele vai durar 2 meses, então vocês vão estar trabalhando numa igreja, vão estar trabalhando de graça numa igreja, né? Por 2 meses vocês vão fazer trabalhos administrativos, de levantamentos de departamento de missões evangelístico, também de ordem do culto, né? De pregação e de música, tá ok? Então vocês vão estar fazendo esse trabalho na igreja por 2 meses. As igrejas, elas não funcionam como o relatório propõe, de segunda a sábado. As igrejas funcionam domingo, então vocês poderão colocar outros dias. Na segunda, na terça, na quarta, se você não estiver na igreja, você poderá estar fazendo, vamos dizer, elaborando ajudas para a igreja, por exemplo, para a administração. Vamos falar do primeiro estágio, que é o estágio supervisionado 1, que ele envolve a administração da igreja. Então vocês receberam aí também um arquivo, que eu chamo ele de estágio supervisionado 1, relatório final. Esse arquivo vocês vão aproveitar para o estágio supervisionado 2 e estágio supervisionado 3. Então, nesse arquivo, eu vou citar o exemplo da administração eclesiástica, tá ok? É claro que em todos eles, a capa, a folha de rosto, eles serão muito parecidos, só vai trocar. Onde tem administração eclesiástica, quando você estiver fazendo o primeiro estágio, o segundo vai substituir por homilética, culto e música. E no terceiro vai substituir por evangelização e missões, tá ok? Mas os estágios, eles são, vamos dizer, pode ser no mesmo local, tá ok? Pois bem, então vamos falar do estágio supervisionado 1. Vocês vão estar trabalhando na igreja, no local, ou em outros momentos vocês poderão estar fazendo um trabalho externo, elaborando um relatório, uma planilha para a administração. Então a sugestão é que você faça um levantamento do departamento financeiro. É claro que o termo, né, de compromisso de estágio, você se compromete a não passar nenhuma informação da igreja, né? Às vezes até se você não tiver numa igreja local, ainda que você não faça parte, claro, de departamentos, mas se você é um membro da igreja, certamente a igreja vai abrir, olha, eu me disponibilizo a trabalhar por 2 meses gratuitamente, porque faz parte do meu estágio de teologia, ok? Então vocês vão fazer levantamento da questão financeira, como recolhimento de dízimos e ofertas, no geral, como eles são aplicados no campo missionário, fazer um levantamento da parte financeira da igreja e talvez sugerir, né? Você pode sugerir uma construção de planilhas para poder, com cálculos, tá ok? A planilha Excel para melhorar a organização financeira da igreja, né? Você vai também, nessa parte administrativa, falar quais os recursos tecnológicos, né? Computador, quantos computadores tem na igreja, quais os softwares utilizados, Excel, Word, Access, PowerPoint, né? Qual a tecnologia utilizada na igreja, tudo ligado à parte administrativa, tá bom? Como funciona o conselho fiscal da igreja, os documentos da igreja, ofícios e memorandos, fazer um levantamento da parte administrativa da igreja, envolvendo também receitas e despesa da igreja. Então, o alvo desse estágio... O relatório quem faz é a gente mesmo, né? Isso, vocês que fazem o relatório, mas também vai ter uma parte que um coordenador do curso lá da igreja, ele vai te avaliar também, tá bom? Nós vamos chegar lá, vamos fazer a leitura. Quem seria o coordenador? Então, quando você for trabalhar na igreja,
o líder lá da igreja, da instituição, ele vai colocar alguma pessoa para trabalhar contigo. Então, por exemplo, vamos dizer que você vai estar fazendo um trabalho na tesouraria. Aí, nesse caso, provavelmente o tesoureiro, ele vai ser o coordenador, que vai trabalhar contigo lá, para ele também poder avaliar a sua performance, as suas sugestões, entendeu? Agora, pastor, quando a gente já tem uma função administrativa na igreja de São Vicente, Você vai ter uma facilidade imensa, porque você já trabalha lá, tá ok? Então, por exemplo, se você trabalha na parte... eu vou ter que apresentar todas essas etapas. Se eu trabalho de primeiro secretário, eu vou ter que apresentar alguns relatórios na parte da tesouraria. Isso. Da administração total da igreja. O bom é você chegar para toda a igreja, tem um administrativo, um administrador. Isso, tudo. Conselho fiscal, tudo. Você vai pegar a administração total da igreja. Ok? É bom até vocês pegarem um livro de administração eclesiástica. Isso aí é útil para vocês fazerem um estudo. Eu tenho esse livro. Você tem, né? Então, pega sugestões do livro, né? Fala como você aplicou nessa igreja, de repente faz comentários sobre sugestões do livro, se partes que a igreja não fazia, você implantou, ou então partes que a igreja fazia e você sugeriu melhoras de acordo com aquele livro, entendeu? Entendi. Pois bem, o estágio supervisionado 2, ele já é assim, ele é mais fácil. Por quê? Porque ele é mais assim, observação. Então, por exemplo, o estágio supervisionado 2, ele envolve homilética, culto e música. Tá bom? Então, na homilética você vai analisar como o pregador, como os pregadores daquela igreja, como eles se comportam em relação à assembleia, tá ok? Durante a pregação. Existem detalhes assim pequenos que é importante você observar. Eu já dei sugestões a pregadores que ele olha pouco para a assembleia, ele olha muito para o seu sermão, talvez por nervosismo, né? Eu falei, o pregador ele tem que olhar para a assembleia, né? Ele tem que olhar para o povo. Então você anotar, fazer anotações sobre o comportamento do pregador, né? Tá ok? Sobre a elaboração do sermão, né? E como se ele demonstra conhecimento profundo do tema do sermão ou se foi superficial. Nesse caso, evite, claro, usar nomes pessoais, né? O pregador X, o pregador Y, tá ok? Evite usar nomes pessoais, mas apenas fazendo comentário sobre os sermãos, tá bom? Então, se ele apresenta um sermão bem fundamentado e se você pode fazer uma pesquisa também entre os ouvintes se eles conseguem entender bem o sermão do pregador. Então, se, por exemplo, nesses casos, você avaliar 4 pregadores, 8 pregadores, né, você pode fazer uma pesquisa entre as pessoas e chame apenas de pregador A, pregador B, pregador C, tá ok? Como as pessoas avaliaram e descrever o seu entendimento. Por exemplo, sobre culto. O culto você vai falar desde a organização dos assentos, né, de limpeza, né, do ambiente, tudo isso você vai colocar no seu relatório, tá bom? A organização dos participantes do culto, por exemplo, tem igreja que fala, agora vamos ouvir o irmão tal, agora vamos ouvir o irmão tal, enquanto tem igrejas que eles fazem o seguinte, existe um relatório, cada participante recebe um relatório, quando termina a parte vamos dizer, do participante 3, o participante 3 ele iria louvar. Quando ele termina o louvor, já sobe no púlpito o próximo participante. Vamos dizer, alguém que daria o testemunho, alguém que falaria sobre um trabalho missionário, alguém que falaria sobre um trabalho de visitas. Como ocorre essa organização dos participantes, tá bom? Como são distribuídas as atividades? Tem um dirigente que sempre chama cada um, ou esse fluxo é automático? E nesse estágio também,
você vai falar sobre a música da igreja. Descreva se o volume é agradável. Por exemplo, tem igreja que eu vou... se eu não conhecer o hino, eu não consigo entender o que as pessoas estão cantando, que o volume dos instrumentos é tão alto que não dá para você entender a letra cantada. Então, faça uma análise geral da música. As letras são de acordo, né, com a doutrina da igreja, que às vezes tem questões doutrinárias, que uma pessoa canta um louvor que foge às regras doutrinárias daquela igreja, né? Se ela possui banda, instrumentista, se utiliza harpa cristã ou outro tipo de inário, ou então só louvores atuais, avulsos, cantados nas rádios, tá ok? Então o estágio 2, ele é uma análise do culto, ou seja, você pode fazer ele em paralelo ao estágio 1, vai durar 2 meses, né? E você pode fazer ele em paralelo ao 1. O estágio supervisionado 3 também, ele pode ser feito em paralelo, porque você vai analisar outros departamentos da igreja e até trabalhos que envolvam culto também. Por exemplo, missões e evangelismo. Então você vai descrever se ele, por exemplo, se a igreja apoia missionários, né, individualmente, ou se ela faz parte, né, de um grupo de igrejas que apoiam um determinado missionário ou missionários. Verificar os relatórios informativos do trabalho missionário. Tem igreja, por exemplo, que eles têm processo de contato entre missionários. Antigamente as pessoas enviavam cartas. Hoje, né, as pessoas pode enviar uma mensagem de texto pelo Zap, uma mensagem de áudio, né, e, por exemplo, solicitar que o missionário faça um relatório mensal das atividades, pessoas que aceitaram Jesus. Ah, como é que eu vou fazer esse relatório? Então o estagiário, ele pode elaborar um relatório colocando missionário, mês, local de trabalho, tá ok? Atividades realizadas e resultados, né? Então o missionário vai colocar ali, olha, realizamos ar livre, realizamos visitas, esse mês tivemos 30 novos convertidos, tivemos 20 batismos, um exemplo, né? Tá bom? Então, você pode elaborar e você vai colocar isso no relatório. Elaborei, tá bom? Um relatório para que o missionário descrevesse as suas atividades, né? E aí você vai descrever o resultado. O resultado foi que a igreja se sentiu mais bem informada sobre as atividades dos missionários, tá ok? E aí você pode avaliar. Isso aí resultou também numa maior participação financeira dos membros da igreja com esse crescimento da informação. Informação é importantíssimo, então você pode estar fazendo esse trabalho nesse estágio supervisionado de missões. Missões, normalmente você trabalha com trabalhos fora da cidade onde a igreja está localizada. Alguns falam de missões só em outros países. Também não é assim, né? Tá bom? O termo missão, você quer perguntar? Bom, vou prosseguir então. O termo missões, na verdade você vai visitar um vizinho, né? Falar de Jesus para ele, isso faz parte de missões. Mas convencionou-se, né? Missões ser pelo menos interestadual, ok? Ou intermunicipal. E quando fala de evangelismo local, as pessoas usam normalmente o departamento de evangelismo. Então, nesse estágio supervisionado 3, você vai falar de missões, se a igreja tem missões, e também de evangelismo. Aí falar de trabalho de ar livre, distribuição de folheto, visita aos lares, todo tipo de pregação que a igreja faz para pessoas. Às vezes tem trabalhos evangelísticos internos, né? Na igreja que eles criam um trabalho de alfabetização, e nesse trabalho de alfabetização eles evangelizam. Tem igrejas que eles têm um determinado membro, por exemplo, que é psicopedagogo, trabalha com dificuldade de aprendizado. Então o que essa igreja começou a fazer? Esse é um exemplo real, né? Ela marcou
uma data em que esse psicopedagogo ele atendia crianças, sempre acompanhado de responsáveis, né, para que ele ajudaria essa criança que está tendo dificuldade de aprendizado na escola. Esse número é muito alto, então o psicopedagogo aproveitava esse momento e era um momento de evangelização, tá ok? Então o trabalho de evangelização, por exemplo, às vezes anda ao lado da escola dominical. O trabalho de uma escola bíblica de férias, por exemplo, envolve um trabalho de evangelização. Então o estagiário ele pode criar fichas para controlar as pessoas que vieram na igreja, que aceitaram Jesus ou que não aceitaram Jesus. Elas foram visitadas depois, foi feito um contato com essas pessoas. A igreja tem um grupo de Zap ou de Instagram em que ela mantenha contato com esses visitantes, né, que ainda não são membros, e ela acompanha através de relatórios visitantes que passaram a frequentar assiduamente a igreja e até se batizaram, ou aqueles que ainda estão no processo de conhecer a igreja. Tudo isso são trabalhos, como eu disse, que são úteis para o estagiário, né? O estágio às vezes parece um pouco cansativo para a pessoa, mas na verdade ele é útil. A pessoa vai desenvolver um conhecimento administrativo e de departamento da igreja e que ela poderá apresentar sugestões. Em todo esse tempo de estágio, ela poderá fazer levantamento com outras igrejas que tenham sugestões e trazer para essa igreja, e tudo isso você vai colocar no seu relatório, né? Fiz contato com a igreja tal, departamento de missões tal, e a partir de uma prática deles de acompanhamento dos missionários, eu trouxe para essa igreja. Tudo isso você vai colocar no seu relatório. Se você desenvolveu, por exemplo, falando lá do estágio supervisionado 1, se você desenvolveu uma planilha para ajudar a administração da igreja a controlar os bens da igreja, você pode colocar essa planilha no seu relatório. Se você desenvolveu uma planilha para controlar os dizimistas da igreja, você pode colocar esse modelo de planilha no seu relatório. Tudo que você encontrar na igreja, as suas sugestões, você vai colocar. Eu apresentei a sugestão X, Y e Z, mas a igreja só aceitou implantar as sugestões X e Y, por exemplo, ou não aceitou nenhuma, tá ok? Tudo isso você vai descrever no seu estágio. Então, os estágios, esse é um resumo dos estágios. Agora eu vou falar com vocês do primeiro documento.